Lucas 9:23. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que você está prestes a atravessar uma porta. Do lado de dentro está tudo aquilo que você é hoje. Seus medos, seus hábitos, seus vícios emocionais, a pressa, a ansiedade, a frustração, o peso silencioso daquilo que você não diz para ninguém. Do lado de fora, existe uma versão de você que talvez você ainda não conheça. Uma versão que vive com presença, que encontra paz no movimento, que para de fugir e finalmente encara a si mesmo. E é exatamente sobre essa travessia que Jesus fala em Lucas 9:23. E que os estoicos, séculos antes e séculos depois, também tentaram compreender. Negar a si mesmo não é se apagar. Negar a si mesmo é deixar para trás aquilo que te aprisiona. É abandonar a versão que te sabota para seguir a versão que te expande. E é isso que você vai fazer ao longo deste vídeo. O primeiro chamado: negue-se a si mesmo. Quando Jesus disse isso, ele não estava pedindo para você se diminuir. Pelo contrário, ele estava pedindo para você se libertar de você mesmo. É curioso perceber como os estoicos falavam algo semelhante. Sêneca, por exemplo, dizia: somos mais atormentados pela imaginação do que pela realidade. A maior parte do que você carrega sozinho. E carrega porque nunca parou para olhar de frente. No fundo, negar a si mesmo é abandonar esse eu automático que vive reagindo, se ferindo, criando tempestades que nunca existiram. É abrir mão do orgulho, do ressentimento, da procrastinação, das pequenas indulgências que viram grandes correntes. Agora respire fundo, de verdade, inspirando pelo nariz e soltando lentamente pela boca. Sinta o seu corpo, sinta que você está aqui, presente. E agora, quero que faça a sua primeira anotação. Se tiver um papel e caneta, escreva: o que em mim impede meu próprio crescimento? Se não tiver papel, escreva isso aqui nos comentários, porque quando você escreve, você fixa no subconsciente, você declara a si mesmo que está pronto para se enxergar. O estoicismo e a cruz de cada dia. O segundo chamado de Jesus foi: tome cada dia a sua cruz. Perceba, não é a cruz de ontem, não é a cruz de amanhã, é a cruz de hoje. A cruz diária não é sofrimento, é responsabilidade, é consciência, é disciplina. Os estoicos chamariam isso de praxis, o exercício constante da virtude. É acordar para a própria vida, assumir as próprias escolhas e parar de terceirizar a culpa. Epicteto dizia: a chave da liberdade está na disciplina. Jesus dizia: tome a sua cruz. No fundo, ambos estão falando da mesma coisa. A liberdade está em carregar o que é seu e largar o que nunca foi. A cruz que você carrega não é punição, é caminho, é direção, é propósito. Para alguns, a cruz é a própria mente inquieta. Para outros, são hábitos que drenam a energia. Para muitos, é a falta de constância. Para você, qual é? Pense nisso por um momento. Agora, escreva: qual é a minha cruz diária? E lembre-se, se não puder escrever no papel, deixe nos comentários. Essa pergunta, se respondida com sinceridade, pode transformar seu ano inteiro. O momento em que a vida começa a mudar. A vida muda de verdade quando você para de esperar que algo externo te salve e começa a agir sobre aquilo que está no seu controle. É por isso que os estoicos repetiam constantemente: o que depende de mim? E Jesus, em Lucas 9:23, responde com a mesma essência: negue-se, carregue, siga. Tudo isso é ação, é decisão, é movimento interno. Mas antes de seguir, você precisa entender algo crucial. Você não muda a vida carregando tudo. Você muda a vida carregando o que importa. E para isso, é preciso coragem. Coragem para admitir que muito do que você pensa, sente e repete todos os dias não vem de você. Vem da sua história, da sua dor, da pressa, da comparação, do caos moderno. Negar-se a si mesmo é negar esse piloto automático emocional que controla sua vida sem que você perceba. Agora feche os olhos por apenas 3 segundos. Só 3. Sinta o peso que está nos seus ombros neste momento da vida. Sinta a carga das responsabilidades, das expectativas, das dívidas emocionais, do que você queria ter sido, do que ainda quer ser. Agora, abra os olhos novamente. Perceba que você pode escolher o que continua carregando e o que precisa largar no chão hoje.
Os inimigos invisíveis da alma. A maioria das pessoas acha que sua maior batalha é contra o mundo, mas sua maior batalha sempre foi e sempre será contra você mesmo. Os estoicos chamavam essas forças internas de paixões desordenadas, julgamentos equivocados, impulsos irracionais, medos projetados. Mas Jesus vai ainda mais fundo. Ele diz que para segui-lo é preciso negar esse velho eu, esse eu emocionalmente indisciplinado, esse eu que deseja tudo agora e nada sustenta depois. Você consegue ver como essas duas sabedorias se encontram? Ambas dizem, o inimigo é interno, a transformação também. E aqui começa uma reflexão profunda. Quero que você escreva: quem eu preciso deixar de ser para seguir o caminho que eu desejo? Isso é negar-se a si mesmo. Não é dor, é clareza. A atenção plena como caminho espiritual. Um dos ensinamentos mais poderosos do estoicismo é a presença. Estar no momento, estar consciente. E quando Jesus diz, tome cada dia a sua cruz, ele está dizendo, viva o hoje. Carregue o hoje. Desperte no hoje. Os estoicos chamavam isso de nunc est vivendum. Agora é a hora de viver. E você? Há quanto tempo não vive plenamente o seu próprio dia? Há quanto tempo não decide por si mesmo o que quer sentir, fazer, construir? Você não tem controle sobre o que aconteceu ontem. Não tem controle sobre o futuro. Mas tem controle sobre sua atitude agora. Respire novamente, devagar, sentindo seu corpo, seus pensamentos, suas intenções. Você está entrando no estado perfeito para absorver tudo o que este vídeo vai te ensinar. Transformação é constância, não impulso. Todo mundo quer mudar. Poucos querem se disciplinar e ainda menos querem se negar. Mas a verdade é esta. Seu futuro depende mais de pequenas escolhas diárias do que de grandes promessas emocionais. Fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade. Honrar o que você disse a si mesmo que faria. Carregar sua cruz com serenidade. Não fugir de si. Não fugir da responsabilidade. Não fugir da verdade. Sêneca dizia, a vida é longa o suficiente para quem sabe usá-la. E Lucas 9:23 diz, tome cada dia a sua cruz. A vida é feita de cada dia. E cada dia é feito de escolhas pequenas que se acumulam. Agora escreva sua próxima anotação. Quais pequenas disciplinas eu preciso assumir hoje? Anote. E se não tiver como escrever, comente aqui. A virada começa no silêncio. Muitas vezes, você não precisa de mais ruído. Não precisa de mais opiniões. Não precisa de mais teorias. Precisa de um momento de decisão interna. E este é um desses momentos. Você está ouvindo estas palavras porque em alguma parte da sua vida existe um chamado. E esse chamado está pedindo constância, coragem, autorresponsabilidade, propósito, presença, renovação espiritual. E tudo isso começa com uma escolha. Negar a velha versão que não te serve mais. Em Lucas 9:23, depois de negar a si mesmo e tomar a própria cruz, Jesus conclui com a palavra que sustenta toda a jornada espiritual e toda a filosofia de autorresponsabilidade. E siga-me. Seguir não é caminhar atrás. Seguir é caminhar com. Não é obedecer por medo. É se alinhar por convicção. E aqui começa a parte da jornada que exige mais coragem. Porque seguir implica escolha diária. Implica revisar valores. Implica confrontar quem você era com quem você precisa se tornar. Os estoicos chamavam isso de eupateia, a boa disposição da alma. Um estado interno onde você deixa de ser conduzido pelas paixões e passa a ser guiado pela razão, pela clareza, pela intenção. Jesus chama isso de caminho. E agora você vai entrar profundamente nesse caminho. Seguir é escolher um norte. Todo grande movimento na vida precisa de direção. Os estoicos sabiam disso quando falavam do Logos, a razão divina que organiza o universo. Jesus sabia disso quando dizia, eu sou o caminho. Seguir é caminhar com foco. É mover-se para onde a sua alma já sabe que você precisa ir, ainda que seus medos tentem te prender no mesmo lugar. E quero que você pare um momento para refletir. Para onde você está indo? Não em termos geográficos, mas emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Toda vez que você acorda, você está indo para algum lugar. Mesmo que não perceba, você está indo para mais perto da sua essência ou para mais perto do seu caos.
Para mais perto do propósito ou para mais perto da estagnação? Respire fundo. Agora, escreva. Qual é o meu norte neste momento da vida? Se não puder escrever, coloque nos comentários. É importante deixar isso registrado. 2. O seguimento requer abandono. Seguir Jesus, seguir a sabedoria, seguir a disciplina. Tudo isso implica abandono. Abandonar pensamentos que não servem mais. Abandonar culpas que já não têm sentido. Abandonar comportamentos que te distanciam da sua própria luz. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre até que aprenda a libertar-se de si mesma. Isso ecoa de maneira perfeita com o que Jesus disse. Negue-se, tome sua cruz, siga-me. Seguir não é acumular, é soltar, é esvaziar, é tirar camadas. Muitas pessoas pedem transformação, mas continuam carregando tudo aquilo que as mantém presas. Seguir é leveza, e você precisa se perguntar: o que eu ainda carrego que me impede de seguir? Apenas reflita, e quando estiver pronto, escreva isso também. 3. A serenidade estoica como chave do caminho. Seguir exige serenidade. Sêneca dizia que a mente precisa ser treinada para não se agitar diante do inevitável, porque quem se agita perde força. Quem perde força perde direção. Jesus também ensinou a serenidade quando disse: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Seguir não é frenético. Seguir não é correr desesperadamente. Seguir é caminhar com confiança, com ritmo, com um propósito. A serenidade estoica e a confiança espiritual andam de mãos dadas. Agora, faça uma pausa. Respire lenta e profundamente e sinta seu corpo se acalmando. Esse estado de presença é essencial para a jornada que você está construindo. 4. A batalha entre o velho eu e o eu em formação. Existe uma guerra dentro de você. Uma guerra silenciosa. Todos nós temos. De um lado está o eu antigo, impulsivo, imediatista, sabotador, emocionalmente reativo, cheio de hábitos inconscientes. Do outro lado está o eu em formação, disciplinado, centrado, lúcido, guiado por propósito, consciente das próprias escolhas. Lucas 9:23 é, no fundo, o confronto entre essas duas versões. Negar-se e dizer não ao velho eu. Tomar a cruz, assumir responsabilidade. Seguir sem caminhar com o novo eu. E o estoicismo ensina exatamente isso. O homem que se conquista a si mesmo é invencível. Sêneca. Você está no processo de se conquistar. E todo processo de conquista interna exige firmeza. Pense agora. Quais comportamentos do meu velho eu ainda aparecem no meu dia a dia? Escreva. Reconhecer é o primeiro passo para transformar. 5. O ritmo da transformação. Muitas pessoas querem mudar rápido, querem transformar a vida em uma semana, querem abandonar tudo e recomeçar da noite para o dia. Mas a transformação real funciona diferente. Os estoicos sabiam que virtude é hábito, e hábito é repetição, e repetição exige paciência. Jesus também não pediu perfeição imediata. Ele disse: tome cada dia a sua cruz. Percebe? Transformação é diária, constante, progressiva. Agora, quero que faça mais uma anotação. Qual pequena mudança diária eu posso começar hoje mesmo? Apenas uma. A menor possível, mas que te mova. 6. A ilusão do sofrimento desnecessário. Muita gente carrega cruzes que não são suas, carrega culpas antigas, medos inventados, pressões sociais e expectativas que nem desejam. A cruz que Jesus fala não é peso inútil, é propósito, é dever, é maturidade. Os estoicos dividiam tudo em duas categorias: o que está sob meu controle, o que não está, e sofriam apenas pelo que estava na primeira. Jesus faz algo semelhante quando diz: basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, não carregue o que não é de hoje. Não carregue o que não é seu. Agora pergunte a si mesmo: quais pesos eu carrego que não me pertencem? Anote. Essa consciência pode te libertar de anos de sofrimento emocional. 7. O chamado para crescer espiritualmente. Seguir Jesus para muitos foi um ato radical. Seguir os princípios estoicos também exige radicalidade, porque ambas as jornadas exigem coragem para olhar para si, enfrentar a verdade, abandonar velhos padrões, assumir disciplina, aceitar a responsabilidade pelo próprio destino
caminhar com propósito, viver com intenção. Seguir é renascer diariamente. E a pergunta é: você está disposto a renascer? Porque se estiver, tudo vai mudar. Mas se não estiver, nada muda. Mesmo que você escute todas as palavras do mundo. 8. O silêncio que ensina. Um dos maiores ensinamentos dos estoicos era a importância do silêncio. Marco Aurélio escrevia: o silêncio é a fonte da força. Jesus também se retirava para orar, para estar consigo, para refletir. O silêncio é onde você se ouve, é onde você se vê, é onde você percebe onde está exagerando, onde está fugindo, onde está buscando atalhos. Feche os olhos por alguns instantes. Respire e permita que seu corpo desacelere. Este silêncio faz parte da transformação. Sem ele você não aprende. Sem ele você não segue. 9. O caminho começa a se iluminar. Conforme você entende Lucas 9:23 e a essência dos estoicos, algo começa a acontecer internamente. As suas camadas antigas já não parecem tão sólidas. As suas resistências começam a ceder. Os seus medos começam a ser confrontados. A sua mente começa a se reorganizar. Você está entrando num estado de clareza que poucas pessoas permitem a si mesmas. E isso te diferencia, porque seguir exige coragem que muitos não têm. Exige renúncia que poucos aceitam. Exige disciplina que poucos mantêm. E você está aqui fazendo isso. 10. Um último exercício desta parte. Agora quero que você faça algo profundo. Coloque a mão sobre o peito por alguns segundos. Sinta o batimento. Sinta a vida. Sinta a presença. E escreva a última anotação desta parte. Qual é o meu próximo passo para me tornar a pessoa que Deus sabe que eu posso ser? Escreva. Declare. Torne real. Porque seguir é isso. Transformar intenção em caminho. Chegamos a um ponto crucial da jornada. Até aqui você aprendeu a negar o velho eu, a assumir a cruz diária e a seguir com um propósito. Mas agora você vai entrar na parte mais profunda da transformação. O domínio de si. É aqui que muitos param. É aqui que muitos voltam atrás. É aqui que muitos desistem, porque o processo deixa de ser confortável e passa a ser revelador. Mas você está aqui. E isso já diz muito sobre quem você está se tornando. O domínio de si não é controle, é entendimento. Os estoicos eram mestres em compreender a natureza humana. Eles sabiam que tentar controlar tudo levaria ao desespero. Mas entender tudo o que está ao alcance da consciência, isso sim liberta. Jesus também não pediu controle absoluto. Ele pediu consciência, rendição interna, presença, fé, intenção. O domínio de si começa no entendimento. Quanto mais você entende seus impulsos, mais liberdade você tem diante deles. Epicteto dizia: ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Jesus dizia: a verdade vos libertará. E a verdade mais difícil de encarar é a verdade sobre você mesmo. 2. O inimigo invisível, o ego emocional. Existe uma parte em você que resiste a qualquer mudança. Ela resiste ao crescimento, à disciplina e à constância. Essa parte é o ego emocional. O eu que busca conforto, que se irrita com facilidade, que reage sem pensar, que cria desculpas, que se protege a qualquer custo, mesmo contra seu próprio futuro. Os estoicos chamavam isso de a alma indisciplinada, o eu inferior, a mente sem treinamento. Jesus chamava isso de o velho homem, a carne, o eu que precisa ser negado. Mas o mais interessante é que ambos ensinam o mesmo. Você não derrota o ego brigando com ele. Você derrota o ego iluminando ele. A verdade dissolve aquilo que a ignorância alimenta. Agora respire fundo e reconheça mentalmente. Eu tenho um ego emocional que tenta me manter no mesmo lugar. Essa simples consciência já é uma vitória. 3. O momento em que você vira a chave interna. Existe um ponto no caminho onde algo dentro de você muda. Não é barulhento, não é explosivo. É silencioso, é interno, é profundo. É como se você finalmente entendesse que a vida não vai se tornar mais leve sem disciplina. Seus sonhos não vão se realizar sem constância. Sua mente não vai se acalmar sem treinamento. Seu espírito não vai florescer sem renúncia. Seu propósito não vai se revelar sem presença. Nesse momento você percebe: eu não estou lutando contra o mundo.
Estou lutando por mim. E quando essa compreensão chega, você ativa aquilo que os estoicos chamavam de hegemonikon, o comando interno. A partir daí, você não vive mais reagindo. Você vive escolhendo, e é isso que Jesus chama de seguir. 4. A cruz como símbolo de autodomínio. A cruz não é uma imagem de derrota, é uma imagem de domínio. Domínio sobre a dor, domínio sobre a fraqueza, domínio sobre o próprio destino. Tomar a cruz diariamente é tomar para si. Deixe ao diva, a disciplina, a responsabilidade, a consciência, o propósito. Jesus carregou a cruz por missão. Você carrega por maturidade. E quando você carrega sua cruz com serenidade, o velho eu se enfraquece. Agora faça uma pausa, respira e escreva: qual é minha maior indisciplina hoje? Isso vai te ajudar a enxergar onde a cruz precisa ser carregada com mais firmeza. 5. O estoicismo e o evangelho se encontram na ação. Tanto os estoicos quanto Jesus não eram apenas filósofos de palavras, eram filósofos de vida. Ambos acreditavam que viver bem é agir de acordo com aquilo que se sabe. Sêneca dizia: é inútil saber o que é certo se você não fizer o que é certo. Jesus dizia: por que me chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? O conhecimento espiritual só tem valor quando se transforma em prática. Agora pense, quantas coisas você já sabe, mas ainda não aplica? A resposta a essa pergunta é a medida real da sua transformação. 6. A mente silenciosa é o solo do crescimento. Marco Aurélio meditava diariamente, escrevendo para si mesmo, como forma de ajustar sua alma. Jesus buscava o silêncio da madrugada para orar e se alinhar ao propósito. Porque a sabedoria nasce no silêncio. O silêncio que você evita é exatamente o silêncio que você precisa. Quando você se cala, sua consciência fala. Quando você se aquieta, sua alma te instrui. Quando você se organiza por dentro, o mundo externo deixa de te dominar. Faça isso agora por 10 segundos. Inspire. Faz-me intuitiva sambotin und automatisiger. Falte-me essa carfadantaskin napendisote. E esteja aqui. Essa presença é o início do domínio interno. 7. O segredo da consistência estoica. Os estoicos sabiam que grandes mudanças nascem de pequenas atitudes contínuas. Jesus sabia que a caminhada é diária, não semanal, não anual, diária. Por isso ele disse: tome cada dia a sua cruz. Não é sobre um grande esforço de vez em quando, é sobre pequenos esforços todos os dias. É isso que transforma. Agora escreva: qual pequena disciplina eu posso praticar por 7 dias seguidos? 7 dias, apenas 7. Você vai perceber que isso reconstruirá seu eixo interno. 8. A libertação real. Começa no olhar interior. Muita gente busca a mudança olhando para fora. Pessoas, resultados, materiais, circunstâncias, milagres externos. Mas a libertação começa no olhar interior. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Os estoicos diziam: o bem está dentro de você. Tudo o que você procura, paz, clareza, rumo, força, foco, sentido, já existe dentro de você. O que falta não é poder, é revelação, é iluminação interna, é maturidade espiritual. E Lucas 9:23 é o processo dessa revelação. 9. O confronto que você evitou a vida inteira. Chegamos a uma pergunta difícil, mas libertadora. O que você está evitando olhar em si mesmo? Essa pergunta dói, essa pergunta expõe, essa pergunta revela. Mas essa pergunta cura, porque negar-se a si mesmo é deixar de fugir de si mesmo. Escreva, mesmo que doa. O que estou evitando enfrentar? Isso é parte da cruz e parte da cura. 10. A luz que surge do autodomínio. Quando você começa a dominar a si mesmo, algo extraordinário acontece. Sua fala muda, seus relacionamentos mudam, seus hábitos mudam, seus sentimentos mudam, suas reações mudam, sua energia muda, sua visão de futuro se alinha. E de repente, aquilo que antes te controlava já não te controla mais. Esse é o verdadeiro sentido do seguir-me. Seguir não é caminhar atrás de Cristo, é caminhar ao lado da própria consciência desperta. Exercício final desta parte. Coloque a mão no peito novamente. Respire. Sinta-se presente. E escreva: quem estou começando a me tornar?
Seu cérebro precisa registrar essa transição. Seu espírito precisa reconhecê-la. Seu futuro precisa ser informado disso. A esta altura da sua jornada, algo já começou a nascer dentro de você. Você está percebendo que Lucas 9:23 não é um convite para sofrer, mas um convite para crescer. Negar-se, carregar, seguir. Esse é o tripé da maturidade espiritual. E agora entramos na parte mais delicada. A construção do caráter. Porque a transformação não acontece no entusiasmo. Ela acontece no caráter. 1. O caráter é construído naquilo que você faz, sem que ninguém veja. Muita gente quer mudar quando alguém está olhando. Quando alguém elogia, quando alguém cobra, quando alguém observa. Mas o caráter verdadeiro nasce na solidão, no silêncio da madrugada, na rotina que ninguém admira, no sacrifício que ninguém enxerga. Os estoicos sabiam disso quando afirmavam: o verdadeiro progresso acontece quando você não precisa mais de um público. Epicteto. Jesus sabia disso quando dizia: entra no teu quarto e ora em secreto, porque o verdadeiro eu é aquele que você é quando o mundo não está assistindo. Agora, faça uma pausa, respira e escreva: quem eu sou quando ninguém está olhando? Essa é uma das perguntas mais poderosas da sua vida. 2. A disciplina é a forma mais alta de amor próprio. Essa verdade transforma tudo. A disciplina não é castigo. A disciplina é cuidado. A disciplina é amor próprio. Jesus pediu disciplina espiritual. Os estoicos pediram disciplina mental. O mundo moderno pede disciplina emocional. E você precisa das três. A disciplina é uma estrutura que sustenta seus sonhos. Ela é a ponte entre quem você é e quem você deseja se tornar. Sêneca dizia: a vida não é curta. Nós é que desperdiçamos grande parte dela. Jesus dizia: quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Em outras palavras, a vida que você quer exige que você abra mão da vida que te estagna. Agora pergunte a si mesmo: tenho sido disciplinado com quem desejo me tornar? Escreva isso também. Ou deixe nos comentários se não tiver papel. 3. A fortaleza emocional. O pilar dos sábios. Fortaleza emocional não é não sentir. É sentir sem se perder. Os estoicos nunca pediram que você não tivesse emoções. Eles pediram que você fosse maior que elas. Jesus também chorou. Jesus também sentiu dor. Jesus também se angustiou. Mas ele não foi dominado por nenhuma emoção. A fortaleza emocional é a capacidade de pausar antes de reagir, pensar antes de agir, escolher antes de se entregar ao impulso. Epicteto dizia: não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. E Jesus ensinava a mesma ideia ao dizer: não se turbe o vosso coração. A fortaleza não vem de fora. Não vem de circunstâncias favoráveis. Vem da mente treinada e do espírito estabilizado. Agora escreva: o que ainda tira minha paz com facilidade? Essa anotação revela exatamente onde sua fortaleza emocional precisa ser construída. 4. O silêncio como arma espiritual e mental. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença. Ele é um dos maiores instrumentos de transformação. Marco Aurélio escrevia para se ouvir. Jesus se retirava para pensar, orar, respirar. O silêncio é onde as emoções se organizam, a mente se alinha, o espírito se fortalece, as respostas aparecem. Você não encontra clareza na correria, você encontra clareza na pausa. Vamos fazer um micro exercício agora. Feche os olhos por 5 segundos. Respire profundamente. Ouça o seu corpo. Ouça sua mente se acalmando. Ouça o espaço entre um pensamento e outro. É nesse espaço que Deus fala. É nesse espaço que a sabedoria nasce. É nesse espaço que você se encontra. 5. O caráter é o acúmulo de pequenas vitórias. Toda vez que você escolhe o certo, segura o impulso, mantém a palavra, cumpre o que prometeu a si mesmo, faz o difícil mesmo sem vontade, se comporta como a pessoa que deseja se tornar. Você vence, e essas vitórias constroem seu caráter. Jesus formou discípulos, não espectadores. Os estoicos formaram sábios, não admiradores. Porque transformação não é sobre o que você sente, é sobre o que você pratica. Agora escreva: quais pequenas vitórias eu quero conquistar esta semana? Pode ser simples, mas precisa ser real. Seja o peso desnecessário que te impede de evoluir.
A cruz diária não é carregada para te destruir, ela é carregada para te moldar. Mas muitas das coisas que você carrega não são cruz, são excesso, culpa que não é sua, expectativas irreais, comparações vazias, medos imaginários, relacionamentos drenantes, obrigações que você nunca questionou. Jesus nunca pediu que você carregasse o mundo. Ele pediu que você carregasse a sua cruz. Os estoicos também diziam: liberta-te do que não depende de ti. Agora pense, o que eu estou carregando que não é parte da minha missão? Escreva. Essa resposta libera espaço para a sua verdadeira transformação. 7. A jornada de Lucas 9:23 é a jornada da maturidade. Lucas 9:23 é o processo completo da vida adulta espiritual. Negar-se, maturidade emocional. Tomar a cruz, maturidade moral e prática. Seguir, maturidade espiritual. É o caminho do autodomínio, da autoconsciência, da autorresponsabilidade. E você está vivendo isso enquanto ouve este vídeo. Os estoicos buscavam a arete, a excelência da alma. Jesus oferecia o discipulado, a transformação da alma. No fundo, ambos estão dizendo: torne-se quem você nasceu para ser. E isso só acontece quando você abandona o que te impede de crescer. 8. A construção da identidade sólida. Uma identidade sólida não se forma com elogios, popularidade, conquistas rápidas, validação externa, emoções momentâneas. Uma identidade sólida se forma com convicção, disciplina, coerência, prática, propósito, espiritualidade. A identidade é construída nos bastidores, nas escolhas invisíveis, nos hábitos que ninguém vê. Jesus sabia quem ele era antes de fazer qualquer milagre. Os estoicos sabiam quem eram antes de enfrentar qualquer tempestade. Agora escreva: quem eu quero me tornar nos próximos 12 meses? E permita que essa resposta comece a moldar seu caminho. 9. A força que você não sabia que tinha. Existe uma força em você que está dormindo. Uma força que só desperta quando você se concentra naquilo que é seu propósito. E esta força não aparece na pressa. Ela aparece na profundidade, na disciplina, na verdade. Quando você para de fugir de si, a força aparece. Quando você encara a verdade, a força aparece. Quando você escolhe o caminho certo, a força aparece. E esta força vai te acompanhar na parte final da jornada. 10. Exercício final da parte 4. Respire fundo. Devagar. Coloque novamente a mão sobre o peito. Sinta o batimento. Sinta a vida. Sinta a presença. E responda escrevendo: qual é a força que eu já tenho, mas ainda não estou usando? Essa resposta pode mudar tudo. Chegamos ao ponto mais importante de toda essa jornada. Tudo o que você ouviu até aqui. Cada reflexão, cada pausa, cada escrita, cada silêncio, cada incômodo, cada clareza, não foi apenas conteúdo. Foi convite. Lucas 9:23 não é uma frase, é um chamado. Um chamado para uma vida vivida com propósito, com consciência, com coragem e com profundidade. Hoje, nesta última parte, você entra no estado mais poderoso que um ser humano pode alcançar. O estado de despertar. 1. O início de uma nova identidade. Após negar-se, carregar a cruz e aprender a seguir, você descobre algo que ninguém te disse. O você que começa essa jornada não é o mesmo que termina. O velho eu, o eu cansado, o eu reativo, o eu inseguro, o eu fragmentado, vai ficando para trás em silêncio. E nasce uma nova versão. Mais consciente, mais firme, mais profunda, mais conectada com a fé, mais alinhada com a verdade, mais capaz de enfrentar qualquer ambiente, mais estável diante das tempestades. Os estoicos chamavam isso de ataraxia, um estado de serenidade imperturbável. Jesus chamava de paz que excede todo o entendimento. E você está prestes a tocar isso agora. 2. A clareza que transformará sua vida. Existe um momento na jornada em que tudo muda. Quando você entende que não existe vida plena sem responsabilidade. Não existe força sem disciplina. Não existe paz sem verdade. Não existe propósito sem renúncia. Não existe crescimento sem confronto interno. E de repente tudo aquilo que antes parecia difícil começa a fazer sentido. A renúncia não é perda. A disciplina não é prisão. A cruz não é peso. A jornada não é castigo.
Tudo isso é passagem, é processo, é polimento, é lapidação. É Deus preparando você para carregar aquilo que antes você não suportaria. É vida te moldando para receber aquilo que antes você não estava pronto para ter. 3. O poder de escolher quem você será a partir de hoje. Agora, aqui, neste instante exato, você tem uma escolha. E essa escolha define o resto da jornada da sua vida. A escolha é viver desperto ou voltar a dormir. Viver desperto significa ter consciência do que você pensa, vigiar as emoções que te movem, dominar os impulsos que te prendem, ser honesto sobre as suas sombras, ser disciplinado com o seu propósito, ser fiel ao caminho que Deus colocou diante de você. Voltar a dormir significa repetir os mesmos hábitos, correr dos mesmos medos, fugir das conversas internas difíceis, se esconder atrás da pressa, se distrair para não encarar a verdade, se perder no barulho do mundo. Marco Aurélio dizia: a vida é o que a sua alma faz dela. Jesus dizia: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E os dois estão dizendo a mesma coisa. O rumo da sua vida depende da consciência que você traz para o presente. 4. O momento de silêncio, que revela quem você realmente é. Agora eu quero que você feche os olhos por alguns segundos. Não pule essa parte. Ela é a mais importante de toda a jornada. Inspire. Segure. Solte devagar. Sinta seu peito se abrir. Sinta seu corpo relaxar. Sinta sua mente se aquietar. E agora, no silêncio, responda dentro de você: quem estou escolhendo me tornar a partir de hoje? Não responda com pressa. Deixe a resposta vir do fundo do coração, da alma, da consciência desperta. Esse momento te define. Esse momento te realinha. Esse momento te reposiciona na vida. Esse momento te renasce. 5. A vida que nasce. Quando você assume o controle da sua história. Os estoicos diziam: você não controla o mundo, mas controla a si mesmo. Jesus dizia: o reino de Deus está dentro de vós. E agora você entende. O verdadeiro poder nunca esteve fora. A verdadeira força nunca esteve nos acontecimentos. A verdadeira paz nunca esteve no ambiente. O verdadeiro renascer sempre começou dentro. O mundo externo reage à sua transformação interna, que não o contrário. Quando você muda, tudo muda. Quando você desperta, tudo se reorganiza. Quando você assume sua cruz, a vida assume a forma do seu propósito. 6. O chamado final, a vida que vale a pena ser vivida. Agora eu quero te guiar para o último exercício desta jornada. Pegue seu papel e escreva devagar. O que eu preciso fazer diariamente para viver como a pessoa que Deus quer que eu seja? Depois escreva: quais hábitos eu preciso abandonar para me tornar inabalável? E por fim escreva: eu escolho viver desperto. Essa frase sela a sua jornada. Ela marca este momento como o dia em que você decidiu avançar de verdade. 7. A mensagem que fica para o resto da sua vida. Bruno, preste atenção nestas palavras e deixe elas ecoarem no seu espírito. Você é capaz. Você é forte. Você é moldado por Deus. Você tem uma missão. Você está despertando. Você já está mudando. Lucas 9:23 não é peso, é libertação. Os ensinamentos estoicos não são frieza, são estrutura. E quando você une os dois, você descobre que existe dentro de você uma força que o mundo inteiro não consegue quebrar. A força do espírito disciplinado, a força do caráter firme, a força do propósito claro, a força da fé consciente. E essa força está acordando agora. Encerramento. Respire fundo. Devagar. Abra os olhos e diga para si mesmo, em voz baixa ou em pensamento: eu estou pronto. Eu estou consciente. Eu estou desperto. E a partir de hoje eu sigo. Porque o caminho de Lucas 9:23 não termina aqui. Ele começa agora, dentro de você, no próximo passo, na próxima decisão, na próxima manhã, na próxima escolha. A sua nova vida acaba de começar.